Importante é esclarecer. Então, sobre déficit de atenção. Não existe déficit de atenção. Isso é o nome que a medicina deu para a ansiedade na fase da infância. Toda criança nasce saudável, sem nada no cérebro, sem nenhuma informação, nem pensamento próprio ela tem. Veja, se ela não tem pensamento próprio, significa que ela nunca será ela mesma. Ela sempre será comprometida com as informações que as famílias passam, que o pai, que a mãe, que os irmãos, que as famílias passam. Então o cérebro dela nunca vai ter os pensamentos próprios dela mesma. Nunca será puro, nunca será saudável 100%, será 100% comprometido, criando ansiedade, déficit de atenção, que bloqueia o foco, comprometendo o foco dela. E aí ela vai para a escola preocupada com o que está acontecendo em casa, com as brigas, discussões e com os pensamentos dela que está cheio de besteira. Porque os pais e a mãe, por exemplo, a mãe, para não errar, para não ser mal falada, para não ser julgada pelos outros, ela coloca pressão nas crianças e faz elas fazerem aquilo que ela sabe, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela viveu, aquilo que a mãe dela fazia, aquilo que a avó dela fazia. Ela replica, repete o processo e faz a criança sentir a mesma coisa, e muitas vezes as crianças se envolvem no emocional dessa prática, ou às vezes elas se defendem, tipo, eu não vou aceitar isso, eu não quero, eu quero fugir disso. Aí, então ela fica diferente, apanha, fica traumatizada, mas apanha, e assim os traumas vão se repetindo. Desde a infância, um bebê às vezes leva uns tapas na boca. Uma criança pequena, cala a boca, fica quieto, não chora. Ora, tá chorando, e ainda apanha para não chorar. Pode isso? Não é normal, né? Então assim, como é que ela vai crescer? Uma criança forte, saudável, sadia? Vai crescer uma criança poderosa? Vai ser uma poderosa? Vai ser uma poderosa? Não vai. Ela vai ser uma pessoa com medo, com receio, para trás, ela vai ficar na defensiva, ela vai ficar defensiva e ofensiva, defendendo e ofendendo, ela vai ficar irritante, gritada, brigando, discutindo, ela não vai ser saudável. E isso tudo vem da onde? Dos pais, da família, tudo é criado na família. A família é a maior produtora de traumas única, né, no planeta, porque todo mundo passa por família, né? Tipo assim, todo mundo tem pai, tem mãe. Todos os pais e mães tiveram pais, tiveram mães. Todos eles tiveram avós que foram pai, que foram mães. Então um passa para o outro, e tem gente boa e tem gente que não é boa. Tem gente boa, mas que fica nervosa, irritada, e que às vezes irrita as pessoas. Então assim, os problemas das pessoas são infinitos. Por quê? Porque ela sobrevive daquilo que ela recebeu. Você é segundo aquilo que você viveu. E você começa a ter pensamentos próprios depois de adulto. E assim, quando você tem pensamentos próprios, são contaminados porque você já está com uma carga emocional, mental, uma reserva de informações na sua mente. Uma pessoa casou, fugiu de casa, né? Porque as pessoas casam para fugir de casa, casam cedo, para fugir da casa, do sistema dos pais, do sistema que os pais condicionam eles, obrigam eles a fazer coisas que eles nem querem, fazer faculdade, fazer trabalhos. Os pais são terríveis. Isso aconteceu comigo, inclusive, que eu impus algumas coisas para o meu filho, que eram coisas que eu nem pensei que eram boas ou não, mas eu impus e, enfim, é só um exemplo, né? Então assim, ninguém é perfeito. A pessoa vai se aperfeiçoando. Tudo que eu falo aqui para vocês, nesses stories, não são estudos. São frutos das minhas terapias de 20 anos. É fruto das minhas experiências com o cérebro humano. Poucas pessoas fazem experiência com o cérebro humano. Eu faço. Muita. Então tem muitas coisas que são ilusão. Que as pessoas vivem na vida iludido, replicando o processo do outro, não é verdade? Então assim, as pessoas nem percebem que estão fazendo coisas erradas. E aí se defendem como se estivessem certas.
Aí pegam mentiras dos outros, que os outros criaram, e tornam verdade repetindo aquele processo da mentira. Não é verdade? Então assim, o cérebro, ele é um comportador de ideias dos outros. E as pessoas vão copiando. O terapeuta que faz errado é porque ele aprendeu errado e ele continua no processo errado e ele tem medo de mudar, porque ele é condicionado a repetir padrão. Então assim, um terapeuta que não desenvolve ele mesmo próprio a sua ideia, a sua terapia, ele nunca vai chegar num êxito. E eu tenho 20 anos e quando eu comecei era de um processo. Hoje em dia está tudo modificado, está tudo fácil. É porque as terapias, elas são engessadas, né? Tipo assim, quem inventou a terapia? Quem criou a terapia? Então tem método Milton Erickson, que é um método para usar metáforas, né? Se o cérebro viver para tentar resolver problemas com metáfora, nunca vai resolver nada, porque ele fica, o cérebro sozinho não pensa sozinho. Em hipnose não pensa sozinho. Ele fica parado. Você deixa a pessoa na poltrona, sai da sala e volta e está lá, parada. Não pensa em nada. Quando a pessoa fala, pense nisso, é porque você deu uma ordem para ela e pediu para ela pensar. Então ela começa a processar. O cérebro precisa ser estimulado. A criança precisa ser estimulada para aprender alguma coisa. Entendeu? Então assim, o cérebro sozinho pensa quase num vazio. E quando a gente está dormindo, o cérebro está ligado. E o cérebro está funcionando. Mas como o racional não está funcionando, não tem controle. Parece sonho, parece pesadelo. São pensamentos. Quero falar sobre os sonhos. Os sonhos são pensamentos ativos enquanto você dorme, com o racional, né, que ele bagunça tudo, que ele tenta organizar, né? Então assim, está dormindo, está relaxado em sono REM, então assim, o seu cérebro está à vontade, parece nuvens. Ele venta, ele chove, ele faz tudo o que tem que fazer, e aí a confusão mental, que muitas vezes tem traumas de infância, tem coisas presentes, tem coisas, preocupações, ansiedade, angústia, tristeza, terrorismo, é um pesadelo. Na verdade, não existe sonho, na verdade existem pensamentos enquanto o cérebro está dormindo. Mas as pessoas vão falando uma coisa para outra, né? Até os egípcios queriam descobrir porque que as pessoas pensam e queriam traduzir aquilo. Até houve umas histórias aí que deu certo ali, que arrumaram, né, tipo uma justificativa. No Antigo Egito, os faraós contratavam filósofos ou estudiosos ou malucos ou doidos para poder explicar os sonhos. Porque eles queriam que tivesse uma explicação. Tinha que ter uma explicação. Tem que ter explicação nenhuma. Sonho é pensamento aleatório, que o cérebro vai, enquanto dorme, pensando muito de coisa. Há coincidências, mas não há evidências, entendeu? Outra coisa, tudo que eu falo para você não é tudo que eu estudei. É tudo que eu percebi e aprendi durante as minhas terapias, que não são as mesmas. No começo era uma coisa, tocava na cabeça, isso não tem necessidade. Não tem necessidade de ficar fazendo toque na cabeça ou no corpo da pessoa, porque isso eu fazia lá no começo, quando eu não era desenvolvido ainda. Entendeu? Se o terapeuta faz isso hoje em dia, ele está bloqueando a pessoa de poder fazer o melhor, o mais profundo. Não precisa dessa... Então, assim, terapia é tudo aquilo que você pode fazer para resolver coisas que estão mal resolvidas, mal compreendidas pela pessoa. Compreendeu? Então, assim, se as pessoas têm coisas mal resolvidas dentro dela, raiva, angústia, tristezas, traumas, coisas que elas passaram na infância, elas não vão ser saudáveis, nunca. E me diga uma coisa, pense numa pessoa que nunca passou por isso. Nunca levou um tapa, nem na bunda de chinelo, alguma coisa. Nem na bunda de chinelo em alguma coisa. Imagine uma criança que nunca levou um... Não faça isso. Não faça aquilo. Não existe essa criança. Então assim, toda criança é comprometida. Todo cérebro é comprometido. Todo cérebro de todo ser humano no planeta, ele é comprometido. E é por isso que ele não é saudável. Também não é doente, mas não é saudável. Compreendeu? Não é doente e não é saudável, porque é o seguinte, ninguém é doente de verdade. São problemas emocionais. Doente é uma pessoa que tem problema mental ou uma dificuldade de articulação, né? No coração, uma artéria, uma coisa e tal. Doente é uma pessoa que tem doença física, orgânica ou biológica. O resto é
problemas emocionais. Então, assim, as pessoas precisam entender que tudo tem solução no emocional, porque dá para acessar. O cérebro grava tudo, não apaga nada. Eu já falei isso milhões de vezes, né? E é verdade. Então, assim, tem pessoas que têm crenças que podem resolver coisas lendo livro, fazendo isso, fazendo aquilo, mas resolver não pode. Pode enrolation, né? Pode enrolar, mas resolver não pode. Só dá para resolver se estiver diante da própria desgraça. Ninguém é 100% doente, ninguém é 100% saudável. Não existe isso. Nenhum ser humano na Terra é 100% saudável. Até o rico milionário, até o médico, até sei lá quem for. Até os budistas estão lá se tratando, né, dos seus problemas todo dia com seus mantras. Não é isso? Não é verdade isso? Por que eles estão lá? Por que eles não vão para fazer outra coisa? Por que eles não vão ajudar as pessoas por aí? Em vez de ficar lá fazendo só os seus mantras. Por quê? Porque eles adoram isso? Não, porque eles estão tentando se curar, se tratar. É a terapia deles, dos hinduísmos. A terapia deles é fazer terapia sem parar. 24 horas. Capite?